Fala, meu povo, tudo bem? Bom dia. Vamos iniciar aqui o nosso resumo do BBB. A noite foi bem agitada e a gente vai trazer essas informações. Os grupos foram divididos. Teve ali uma mini discórdia, né? Um mini jogo da discórdia, um resumo do que vai ser na semana que vem. E nós vamos trazer aqui para vocês esse resumo e as tretas que rolaram, beleza? Antes disso, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, nos acompanhe, que nós vamos fazer a cobertura completa do BBB 25 e estamos aqui testando essa live pela manhã e provavelmente vamos fazer toda manhã. Assim que tiver alguma tretinha, uma movimentação no jogo, a gente traz uma live de manhã com o resumo para vocês, beleza? Vamos lá, eu sou o Felipe, muito prazer, seja bem-vindo, e a Dani vai passar agora o resumo do que aconteceu à noite. Fala aí, Dani. Olha, esse programa que não prometia nada na noite de ontem, resolveu entregar aí muito conteúdo, né? Nós começamos com o Tadeu falando a respeito do esquenta aí pro Sincerão. E qual era a ideia da dinâmica? As duplas, elas tinham que escolher quem eles queriam no jogo deles e mais duas duplas que eles não queriam no jogo. As duplas que eles queriam no jogo, eles colocavam lá, não precisavam falar nada. Agora, aquelas que eles queriam fora do jogo delas, esses sim eles tinham que falar, apontar. Mas qual foi a diferença dessa dinâmica? Para não ficar extensa, eles tinham apenas 3 minutos para falarem o porquê que eles não queriam essas pessoas no jogo deles, né? E eles tinham que ser assim, bem rápido e coerente. Bom, é isso aí, movimentou bastante, já teve algumas tretas, algumas divisões, né? E a gente vai contar aqui pra vocês. Vamos lá. Outra ideia da dinâmica era, após o apontamento, quem tivesse mais voto tinha uma consequência. E a consequência era dormir fora, né? Porém, o Tadeu ele não avisou isso para as duplas e só ficou mesmo com a brincadeira da dinâmica do apontamento. Ele também permitiu que as pessoas escolhessem quem é que queria ser o primeiro. E aí nós tivemos a família lá, os palhaços, né? Como a gente titula eles, que decidiram ir à frente e começar essa dinâmica. Bom, é isso aí. Eu acho assim, né? Eu acho que essa família, a filha, né, a Raíssa, não movimenta muito, né? Mas eu acho que o pai, ele é mais incisivo, né? Então ele é mais combatente, então ele pode gerar mais discussão. Mas é isso aí. Então aí eles colocaram que quem joga no meu time foi a Aline e o Vinícius, Perdão. Desculpa, gente. Eu comecei errado aqui, só um minutinho. Achei! Agora sim, o Ed e a Raíssa colocaram que quem joga no time deles é a Arlane e o Marcelo. Eles estão bem próximos deles. Agora, fora do jogo deles, eles colocaram a Aline e o Vinícius, que também já está no radar deles, e também colocaram a Camila e a Tamires. E qual foi a justificativa deles? Eles disseram que eles se aparecem muito, os dois casais. Tanto as duas duplas, tanto a Aline quanto as irmãs, eles disseram que eles gostam muito de aparecer, né? A Raíssa colocou que as meninas fazem muito VT e olha, elas não gostaram muito também, já começaram a pegar ar, mas ficaram esperando o primeiro momento delas. É um embate interessante entre os dois, porque antes disso já tava uma separação de grupos ali, né? Que nem a família Palhaço, mais os gêmeos e esse Marcelo, né? Eles já estavam com tretinha com a Aline e o Vinícius, né? Então você já vê uma separação dos grupos ali bem interessante, que isso ajuda a movimentar o jogo. A segunda dupla que resolveu participar da dinâmica já foi a própria Aline e o próprio Vinícius para fazerem os apontamentos. Então eles escolheram que jogam no time deles a Graciane e a Giovana, e fora foi o Marcelo e a Arleane, e eles devolveram aí para o Eli e a Raíssa, que também querem fora do jogo. O Eli, eles disseram que ele fica rodeando os grupos, que ele fica forçando uma aproximação. Já o Marcelo e a Arlê, eles disseram que não tiveram muita proximidade deles. Eles acabaram devolvendo aí, retribuindo o apontamento.
E aí chegou a terceira dupla, que foi o Diego e a Dani. Nesse momento, muita gente percebeu que só o Diego quis falar, a Dani tava meio desconexa lá, tentou ensaiar para falar alguma coisa, mas a todo momento o Diego ele tem isso, né? Esse, digamos, espírito de liderança. Então ele já foi falando que quem jogava no time deles era a Aline e o Vinícius, e ali a gente começa a perceber que já tem uma certa separação da casa, né, sobre os as suas preferências. E eles escolheram de novo o casal, né, que foi o Marcelo e a Leane, e dessa vez eles colocaram as meninas, a Eva e a Renata, as famosas bailarinas. E ele alegou que foi por questões interpessoais, que ele não tinha muito contato com eles. Porém, as meninas, elas não gostaram muito desse apontamento, não. E logo em sequência, já foram elas. E a gente percebe que elas tomaram um pouco de ar, porque na escolha de quem estava no jogo delas, elas escolheram o Jones. Porém, na hora de falar quem não estava, elas escolheram justamente o Diego e a Dani, mas dessa vez elas começaram. Aí começou a sessão sabonetagem, né? Porque aí elas já escolheram a sogra e o genro, alegando também que eles não tinham muita proximidade. Na verdade, elas disseram isso para as duas duplas, né? Que elas não tinham muita proximidade, que não tinham conhecido melhor. Já o genro e a sogra, eles alegaram que por eles terem entrado algumas horas depois, né? Que não foi nem tanto tempo assim, elas não tinham tanta proximidade, por isso eu ia colocar eles lá no jogo, né? Que elas queriam fora do jogo delas. Aí nós entramos já para outra dupla, né? Elas foram sentar e chegou a vez da dupla da Vitória e do Matheus. E aí também deram mais uma sabonetada. Eles escolheram as irmãs, né? Para que estarem no jogo deles, a Tamires e a Camila. Fora do jogo, eles escolheram o Marcelo e a Arleane, e a gente percebe que esse casal já tá tendo muito rejeição, né, nos grupos ali. O pessoal não tá gostando muito desse casal. E eles escolheram também o Guilherme e a dona Delma lá, justamente com a mesma justificativa de que eles tinham acabado entrando agora e que eles não tinham muita proximidade. Nós percebemos que ali começou já o pessoal, todo mundo, né, Felipe, mirando neles porque eles entraram agora e achando uma comodidade para estar fazendo essa indicação. Bom, você vê a separação dos grupos aí certinho, né? E as pessoas já começam a se dividir, criar as suas tretas, suas discórdias. Essa é a intenção do jogo. É o dia 2, então se você tem que movimentar. O jogo já começa a partir do momento que você entra, então você já sente essa divisão das pessoas, e isso é muito interessante porque você vê que cada um vai se dividindo num grupo, e como é dupla, às vezes a sua dupla não concorda com quem você tá apoiando no grupo, e isso gera mais discussão. Sim, a gente percebe que até depois dessas interações teve a primeira pausa, e aí a gente foi percebendo que eles foram entendendo meio que estava acontecendo, e até as bailarinas na conversa elas já começam a falar que estava sentindo que já estava tendo um afastamento, né, dos grupos dentro da casa. Isso que a gente já estava sentindo ao longo do dia, porque já estava começando uma conversinha ali, outra conversinha ali, de quem você se aproximava mais, quem você não gostava. E até a Vitória tentou dar uma sabonetada, justificando que não era uma sabonetada, falando que, na verdade, era porque as energias não batiam, né? Então não tinha nada a ver porque era a convivência, mas sim por conta da energia deles. Nós voltamos do intervalo e aí dessa vez foi a vez dos Jones, né? Eles são muito engraçados porque a gente percebe que um complementa o raciocínio do outro, que às vezes eles se perdem um pouco na hora das colocações. Mas eles escolheram quem ia jogar no time deles eram os héteros tops, né? O Mike e o Gabriel, que nessa dinâmica nós percebemos que ele não falava muito, eles não estão falando muito, né? Eles foram lá, agradeceram, não tinham que falar nada deles, ficaram lá, mas aí eles colocaram que eles não querem no jogo a Aline e o Vinícius e a Vitória e o Matheus. A Vitória e o Matheus, eles disseram que foi por questão de afinidade mesmo,
Porém, já a Aline, eles no decorrer do dia, eles já estavam falando dela, eles estavam achando que ela estava meio que diminuindo eles, e eles foram tentar explicar que foi por conta da comida, uma vez que um dos irmãos foram pegar um pouco mais ali de estrogonofe e ela lembrou que tinha mais pessoas na casa. Vale ressaltar que já tá tendo essas tretas por conta de comida, porque eles ainda não estão conseguindo fazer a divisão ali de forma correta, então sempre tem um ou outro que tá olhando quem tá comendo mais. Ele foi tentar explicar isso pra Aline, a Aline fez uma careta lá, tipo, não tava esperando, porque muitas vezes a gente fala uma coisa pra alguém e a gente não percebe o quanto que isso reverbera, né? O quanto que a pessoa tá sentindo ali naquele momento. Chegou a vez da Graciane e da Giovana, e nesse momento foi um pouco polêmico, porque elas escolheram que estavam no jogo delas a Camila e a Tamires. Camila e Tamires que foram muito votadas, pelo grupo na questão da aceitação. Já quem elas não querem no jogo, elas escolheram o Guilherme e a Joselma, justamente para falar dessa proximidade, que elas tinham chegado agora e, portanto, eles não tinham tanta proximidade. E aí eles escolheram também a Arleane e o Marcelo. E aí, nesse momento, a Giovana fez um apontamento. Ela disse que o Marcelo foi machista com a irmã dela. Ele se assustou na hora porque ele não lembrava o que ele tinha falado, né? Que ele tinha tido umas falas que ela não havia gostado, e como ela é uma irmã protetora, ela queria protegê-la. Em nenhum momento a Grazi falou nada. Quem falou nesse ponto, quem levantou essa polêmica foi a irmã dela. E aí chegou também a vez das irmãs aí favoritas, né? Que também não tinham gostado muito dos apontamentos. E a gente percebe que mesmo tendo apenas 3 minutos para se colocarem, o pouco que foi falado já gerou descontentamento entre as pessoas. E a gente gosta muito quando as pessoas definem as nossas qualidades, né? Mas quando alguém vem lá e coloca um defeito nosso, o sangue ferve. A Camila e a Tamires colocaram justamente a Grazi e a Giovana como que elas queriam no jogo delas, né? Durante o dia a gente percebeu que elas tiveram mesmo um entrosamento, conversaram, trocaram bastante ideias, principalmente na academia, então não seria nenhuma novidade elas colocarem elas. Agora que elas não queriam no jogo, elas colocaram as bailarinas, a Eva e a Renata, e colocaram também o Eliberto e a Raíssa. E por que elas colocaram o Eliberto e a Raíssa? Porque elas foram mencionadas lá no primeiro. A Raíssa tinha dito que elas faziam VT. E aí, nesse momento, a Camila foi tentar explicar que ela ia ser VTzeira assim, que ela ia aparecer, que ela estava na Globo. Mas ela não conseguiu, assim, colocar as ideias, né, de uma forma precisa. Mas você via que, por mais que ela queria dizer que não estava ligando, aquela fala da Raíssa, ela surgiu repercussão dentro dela, e a gente sabe que aqui fora a família Palhaço, eles não são muito queridos, né, pelo grupo, e parece pelas pessoas, e parece que lá dentro também o pessoal não tá curtindo muito eles. Já as meninas, elas disseram que não tinham muita convivência, que elas eram mais quietas, e a gente percebe mesmo que graças a essa imunidade que as meninas tiveram aí na prova, vai permitir que elas tenham mais uma semana para se mostrar, porque todo mundo tá falando que elas estão bem quietas e que não tá gerando tanto conteúdo. E aí chegou também a vez de outro casal que está sendo bastante votado também em questão de rejeição dentro da casa, que foi o Edberto e a Raíssa. Eles colocaram... o Edberto e a Raíssa não, a Arlane e o Marcelo. Aí eles colocaram que quem joga no time deles é o Edberto e a Raíssa, porque eles estão mesmo com proximidade com esse grupo, né, com essa dupla. E quem eles querem fora do jogo deles? Eles colocaram a Aline e o Vinícius, que também é outra dupla que tá na mira deles, né, que eles não estão gostando. E eles colocaram o Diego e a Daniele. O Marcelo disse que foi por conta da aproximação, ele teve uma aproximação com a Dani, porém ele não teve essa aproximação com o Diego, então eles escolheram ele.
E o Diego também já havia escolhido eles também para fora do jogo, né? Então acho que eles quiseram ali trocar, chumbo trocado. E já em relação a Aline e o Vinícius, eles disseram que faltou mais conversa, mais entrosamento, que eles não tinham conhecido. Mas na verdade a gente sabe que o grupo deles já não tá gostando dessa dupla, né? Os Joãos lá já tinham falado, o próprio Marcelo também já tinha falado que não tem proximidade com eles, né? Com o Marcelo, com o Vinícius. Ele já tinha até falado que se o Vinícius falasse alguma coisa pra ele, ele ia tretar. Então a gente percebe que eles não gostam muito dessa dupla, mas eles não quiseram deixar tão claro assim que eles têm uma desavença e optaram por dizer que era por não terem esse convívio. Bom, é interessante que você já vê todas essas divisões e já causando, né? Principalmente a Camila e a Tamires. Eu gosto delas porque elas estão gerando o jogo, elas estão virando o jogo, elas estão fazendo de fato a discórdia, tendo argumentos. Embora alguns momentos elas estão se contradizendo com algumas coisas, né? Mas é o que eu falei, é o dia 2 ainda, já tá gerando uma discussão e esse movimento é bastante interessante pro jogo porque agora você vai definir os lados. Embora sejam duplas, as pessoas vão começar a tomar lados em alguns grupos e isso vai ser interessante para a primeira eliminação ou a primeira indicação do paredão, que vai ser domingo, né? Sim, e agora a gente tem a dupla que todo mundo tá dizendo que é a dupla das plantas, né? Que é o Diogo e a Dona Vilma, porque eles nem sequer foram citados, na verdade, nesse jogo da discórdia, e eles só apareceram mesmo no momento que eles foram falar. E mesmo assim, até mesmo nesse momento, eles não quiseram ser incisivos e certeiros. Ao contrário, eles quiseram ficar ali floreando a situação. Então eles colocaram que quem joga no time deles é os Joãos, né? Os Joãos que a gente chama, o João Pedro e o João Gabriel. Fora do jogo, a Aline e o Vinícius, o Diego e a Daniele. E aí ele quis dar essa questão de empatia, que não tinha proximidade, floreou e acabou por não falar muita coisa. E a própria mãe dele não falou nada, apenas ouviu. E a gente tem percebido ao longo já dessa semana que eles têm ficado naquela zona de neutralidade. E a gente sabe que essa zona de neutralidade é muito perigosa. Até porque se você não tem nenhum lado, você não tem quem te ataque, porém você não tem também quem te defenda. E você acaba sendo uma opção quando não se tem outras, principalmente para o paredão. Além de você também não mostrar para o público o porquê você veio. Sim, aí teve mais uma dupla também, teve mais uma indicação aí, que foram os amigos, né? Isso mesmo. Eles colocaram no pódio deles ali o João Pedro e o João Gabriel também. E já as pessoas que eles não queriam no jogo, eles colocaram o Guilherme e a Joselma, dizendo a mesma coisa, que foi por conta de afinidade, que eles tinham entrado agora no jogo, e também colocaram o Diego e a Daniele. A gente percebeu que o Diego e a Daniele foram também muito citados, principalmente por conta do temperamento do Diego. Muitas falas que a gente observou dizia que ele queria muito se aparecer, que numa conversa só ele quer falar, e a gente percebe que ele tem mesmo esse jeito, até mesmo com a própria Daniele, ele mesmo que fala, ele que toma a frente, e isso lá dentro já tá caindo mal pra ele, porque as pessoas não estão gostando muito desse jeito dele. Aí nós temos também o próprio Guilherme e a Joselma, chegou a vez deles falarem, e na hora deles escolherem quem eles queriam pro pódio, eles disseram que tiveram ali um contratempo, porque a dona Joselma queria alguém, porém o Guilherme escolheu as meninas, a Camila e a Tamires. E fora do jogo, eles colocaram a Eva e a Renata, também por proximidade, e a Vitória e o Matheus, porque eles também não tiveram tanto entrosamento com eles. Eles foram a última dupla a falar, e até foi engraçado porque o Tadeu perguntou, né, se faltava mais alguém, eles falaram que faltava eles, e eles encerraram esse primeiro momento. Depois disso, o Tadeu explicou que houve um empate, né, das duplas preferidas, que foi a Tamires e a Camila, e também
os Joãos, né? E que eles teriam que entrar em consenso das que foram mais votadas para fora do time. Aí nesse momento houve a escolha dos casais, né? Que tinha lá tanto o Diego como a Daniele, tinha o casal, né? E tinha também a própria Aline e o Vinícius e o próprio Guilherme e a sogra dele. Os meninos queriam votar na Aline, só que as meninas não queriam que votarem nela, e já as meninas queriam votar no casal. E eles têm proximidade, eles não queriam. Eles entraram numa discussão e acabaram optando por escolherem a sogra e o genro, né? E aí nesse momento a gente percebe que o Guilherme ficou muito nervoso com a escolha, porque ele já havia colocado justamente as meninas no pódio e ele se sentiu traído ali, não satisfeito com essa escolha. E aí depois acabou o programa e aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre como que essa história reverberou lá dentro, como ficaram os ânimos, porque a gente viu que apenas 3 minutos de fala que as pessoas tinham para apontar o outro já gerou muita polêmica, muita gente não gostou do que ouviu, ainda que não tivesse ouvido o suficiente, e começou as movimentações e também as justificativas. As pessoas acharam aqui fora que a Tamires e a Camila, elas foram uma espécie de traíra, uma vez que eles haviam colocado elas no pódio e elas poderiam escolher o Diego e a Daniela para ficar, para ter essa consequência, né? Que a consequência foi dormir fora da casa. Quando elas descobriram a consequência, porque até então o Tadeu não havia dito, elas ficaram muito mal e foram tentar se justificar. A própria Camila foi explicar para dona Joselma que ela queria colocar o Diego, né, e a Daniele, mas que aí a irmã acabou tomando a frente da conversa e decidiu por eles. Depois eles foram perceber que sabonetaram, né, mas aí nesse momento o próprio Guilherme percebeu que tinha feito uma escolha errada, porque na verdade ele queria colocar a Aline, né, na verdade a Joselma queria colocar a Aline, e ele não quis, ele quis colocar as meninas por serem as primeiras que eles tiveram contato quando eles entraram, e ele se sentiu extremamente traído. Bom, isso é o BBB, né? Então você combina algo, você tem um roteiro ali com a sua dupla e tal, e o jogo da Discord ele serve justamente pra isso, pra você desestabilizar as pessoas, desestabilizar os planos, entendeu? Então, a gente vai seguir a sequência aqui, porque essa noite ela foi bem movimentada. Então, depois que a Tamires tentou falar com a Joselma, se justificar tal, porque eu acho assim, é errado você tentar se justificar até porque você não sabia da consequência. Se você escolheu, você escolheu. Não adianta você... Porque assim, você não sabia da consequência e você escolheu. Se você soubesse, talvez você não escolhesse aquela pessoa. Como foi um acaso de sorte, não tem o que se justificar, gente. Não tem o que se justificar. Isso mesmo, tanto que você vê que na conversa que o Guilherme teve com a Aline, ele foi explicar justamente isso, que ele comeu bola ali, porque até se ele não tivesse colocado as meninas na opção de pódio, elas não teriam feito a escolha, teria ficado só os Joãos lá para escolher, e claro que ele iria escolher a Aline e o Vinícius. Então ele se sentiu traído, porque como que uma pessoa que você escolhe como preferida lá no seu jogo é a pessoa que tecnicamente te apunhala pelas costas. Durante a conversa no quarto, até a própria Camila e a Tamires, elas foram conversar com a Vitória e com o Matheus, e elas disseram isso. Disseram que todo mundo sabonetou. A Vitória, por exemplo, escolheu a dona Joselma e o Guilherme, quando na verdade ela já tinha falado no quarto que ela tinha opção de voto dos Joãos, que ela não tinha afinidade com os Joãos. Mas o que aconteceu? Eles estavam sendo muito votados como alguém que o pessoal queria no jogo. E eu acredito que naquele momento ela não quis se indispor. E aí faz o que todo Big Brother faz. Qual é a escolha mais certa? Aquela que todo mundo tá atirando pedra. E a gente sabe, né, o que acontece quando você elege o grupo todo elege um pra massacrar. Ele acaba se tornando o favorito. E esse foi o medo deles, né? De acabar criando um favorito. E essa conversa, ela reverberou, né, durante a noite. Exatamente, criando até um atrito entre a dupla Vitória e o Matheus, né? Porque muitas pessoas já estão falando que eles não estão se entendendo e tal. A verdade é que a Vitória era pra ter entrado com o namorado.
o Matheus, por mais que ele seja o amigo da Vitória, melhor amigo e tal, não sei o que, eu acho que ele entrou pra tampar buraco, porque não era pra ser ele, era pra ser o namorado da Vitória. Então, eu acredito que, conforme vai passar o jogo, a gente vai ver que eles vão se dividir, porque vai ter uma parte do jogo em que o jogo vai ser individual, até a eliminação vai ser individual, não vai ser em dupla. Então, assim, você vai ver essa dupla que entrou como uma amizade se distanciando, porque no começo do dia 2 já, eles já têm algumas coisas que eles não concordam e eles já discutiram sobre isso. Então, eu acho que essa dupla vai se separar e até o final do jogo vai causar. Sim, porque até eles já estão tendo umas DRs aí, mas antes eu quero saber, o que vocês acham? Coloca aí no chat pra gente se vocês concordam que essa dupla aí é meio fake, que eles não têm tanto entrosamento assim, se vocês acreditam que eles vão se separar no decorrer da conversa, porque a gente estava até mencionando ontem que a Vitória, no Instagram dela, os amigos, eles fizeram ali um grupo, né, pra estar falando a respeito. Eles fizeram até uma camiseta com a foto, mas só tinha foto da Vitória, não tinha foto do Matheus. É como se a Vitória tivesse entrado sozinha. E isso vai gerando alguns desconfortos, porque todas as outras duplas colocam os seus parceiros, exceto eles. E se eles são ditos como melhores amigos, então eles tinham que estar junto até mesmo na hora da torcida. A gente já percebe a torcida, essa divisão, né? E eles até estavam conversando a respeito de estarem mais junto, porque eles estão muito afastados. O Matheus cobrou, falou que a Vitória não vai atrás dele, que só ele que vai atrás dela, que eles têm que ficar mais próximo. Então a gente pode ser que tenha aí uma possível divisão. Agora, continuando ainda a respeito das conversas, outra pessoa que ficou um pouco impactado com o que ouviu foi o Marcelo, porque o Marcelo queria entender o motivo pelo qual a Giovana tinha chamado ele de machista, que fala machista que foi essa. Ele descobriu que foi porque ele trocou o nome da Graciane pelo da Viviane. A gente acha estranho ele ter feito essa diferença tão grande, uma vez que a Graziane tá com o Belo já há 25 anos, e aí fica aquela dúvida. Será que de fato ele chamou ela de Viviane porque ele queria já alfinetar, ou será que de fato foi um lapso e ele não percebeu que ele fez essa diferença? E aí nós vamos para outra dupla aí que o pessoal tava shippando, que foi o Matheus e o Diego, que também foram conversar a respeito das suas diferenças. O Matheus, ele já tinha falado para a Vitória que não gostava de algumas atitudes do Diego, que ele estava incomodando um pouquinho, ele se sentia incomodado com ele, e aí eles resolveram conversar. O Diego disse que foi a primeira pessoa que ele gostou, né? Tanto que quando ele entrou na casa, ele já perguntou se eles eram um casal. Então a gente percebeu ali um interesse pelo Diego que não foi correspondido. O Diego até na conversa com ele, explicou que ele lembra um amigo dele, que ele queria ter proximidade, mas que percebeu que o Matheus deu uma certa barreira. Eles se entenderam, até se abraçaram. Sim, é interessante porque o interessante dessa parte é que, tipo assim, ó, eu tive um desentendimento com você, eu resolvi na sua cara e a gente se entendeu. Entendeu? Mas eu acho assim, o Diego, ele é uma pessoa que ele vai causar ainda, é o que eu tava defendendo. O Diego, ele é vilão, pra mim ele é vilão, porque ele tem algumas posturas, algumas imposições e opiniões bem fortes. Então, ele vai se destacar como vilão, mas é interessante você ver essa parte do desentendimento que houve entre eles e automaticamente, logo em seguida, eles já se resolveram, né? Sim, porque essas dinâmicas, elas servem para duas formas, duas coisas. Uma é gerar ali atrito, e aí aquela diferença que você tinha com a outra pessoa vai aumentar, ou também resolver conflitos, né? Então, algumas pessoas vão se procurar para se resolver, para conseguir entender o que aconteceu, e outras pessoas não, elas vão se distanciar ainda mais. E o Diego tem interesse, a gente não sabe ainda se amoroso, mas de ter o Matheus por perto, então ele achou melhor resolver esse problema. Ao longo da noite, ele foi tentando resolver, porque ele percebeu que ele foi muito citado e há uma possibilidade de ele ir pro paredão. Já a Dani, a irmã dele,
Não, ela é muito passiva, tanto que ela quer até propor que ocorra aquelas mesmas propostas de sempre, gente. Propor que seja um Big Brother paz e amor, tranquilo. Parecendo bem Thiago Bravanel, né, que queria fazer roda de oração ali, paz e amor, e tá valendo 3 milhões, não tem paz e não tem amor, só tem dinheiro e tem que gerar treta mesmo. Até porque no decorrer mesmo da própria dinâmica, o próprio Tadeu falou pra eles, não, vocês têm que apontar, vocês têm que falar assim. E ela sabe que o jogo do Big Brother é esse, se não gerar conteúdo, se não gerar entretenimento, ninguém vai se envolver. Então, por isso que é importante que tenha essas dinâmicas até pra ajeitar. Porque a gente percebia que no decorrer ali do jogo, já tava tendo uma conversinha ali e uma conversinha aqui. Eu acho que até por isso que eles resolveram promover esse sincerão aí de último momento, pra já aproveitar que os ânimos já estavam ali, já acirrados, e já promover a contenda. Agora nós vamos falar um pouquinho também, nós já falamos da Vitória, né, e do Matheus, que eles se estranharam, depois eles conseguiram se resolver. Foi também um momento em que as duplas começaram a conversar e buscar estratégia. A própria Tamires, ela disse pra Camila pra ela falar menos, pra ela não contar tantas coisas. Já o Vinícius, conversando com a Aline, falou pra ela não fiscalizar a comida, pra ela não ser fiscal de comida, né? Porque ela tinha muito isso. O próprio Diego foi conversar com a dupla, né? E ele foi explicando, eles falaram a respeito dessas diferenças, desses problemas que tinham. E outra coisa que ele ressaltou é outra dupla que tá na mira aí do grupo, né? Que é dos palhacinhos lá, da Raíssa e do pai dela, do Ed, que ele disse que são pessoas que ele não gosta muito, que ele tem esses problemas. Bom, mas aí gerou todo esse conflito, toda essa conversa entre os grupos, chegou a hora de dormirem lá. E aí a sogra e o genro foram dormir lá fora. Eles tiveram um pouco de dificuldade com essa aceitação, né, de ter que dormir lá fora, mas foi uma noite até que tranquila. Eles conseguiram descansar um pouquinho. Hoje pela manhã já foram acordados do som da produção aí com um som alto. E aí ao entrar na casa todo mundo começou a aplaudi-los e achar, motivando eles, né? Por conta que eles ficaram, coitados, eles ficaram uma noite dormindo no colchão do lado de fora. Que tristeza, né? Que dificuldade para eles. Você vê que eles meio que se arrependeram, né? De ter feito aquela escolha no jogo da discórdia, mas eu entendo, eles não sabiam a consequência que ia ser colocar o povo pra dormir lá fora, então eles acabaram escolhendo aleatoriamente, e o jogo da discórdia é isso, é você gerar discórdia, você gerar discussão, entendeu? Você vai ver que essa semana já vai começar a ter mais discussão, os grupos já estão separados, tem os Jãos, tem a família Palhaço lá, que já tá junto com os Jãos, tem o Marcelo lá também, que é da Amazônia, né, que é o Homem de Ferro de Amazônias, também já tá em um grupinho do Jão. Aí você tem um grupinho da Aline e do Vinícius, você tem o Diego, né, com o Matheus ali tentando se entender, com a Vitória Estrada, então você já tem um outro grupinho separado. E você também tem as plantas, né? Porque de todas essas pessoas que a gente falou, a gente não falou da Raíssa, que é da família Palhaço, só o pai dela que se destaca mais. A gente não falou do Diogo, o Diogo e a mãe também, que estão passando em branco. A irmã da Graciane também não movimentou muito. Então você já começa a identificar as plantas. É lógico que num jogo que acabou de começar não dá pra todo mundo se movimentar ou movimentar suas peças, mas a gente já tem alguns personagens característicos e se destacando, e provavelmente essas pessoas que vão conseguir levar o jogo um pouquinho mais pra frente. Esperamos agora que o público não seja tão afobado de tirar as pessoas que estão se movimentando. Se, por exemplo, o Diego tá movimentando, a Camila e a Tamires estão movimentando o jogo, entendeu? Até o próprio Marcelo, o pai lá da família Palhaço, eles estão se movimentando. Então essas pessoas têm que permanecer para que dê mais jogo, para que dê mais tempo, para que dê mais conflitos, e você vai tirando as plantas. Quem não tá se movimentando, as peças vão saindo, porque aí o jogo fica mais interessante. Já que é uma edição que não tá com tanta audiência, que não tem tantas pessoas importantes, então você tem que deixar quem tá causando para levar o jogo um pouco mais para frente.
Reza não saber quem vai sobreviver. Na primeira semana sempre tem aqueles que se destacam muito. Porque nós estamos aí com 12 duplas, né? Então sempre tem aqueles que se destacam bastante. E tem os que ficam meio que esquecidos. No decorrer do tempo, se eles conseguirem sobreviver, pode ser que essas novas duplas, né, consigam mais espaço e consigam falar um pouco mais. De fato, o Diego tem me mostrado um certo, assim, desconforto, porque ele acaba por anular a Dani. Só que a Dani também é passiva. Não é o tipo de programa que ela consegue participar, porque você quase não ouviu ela falar, né? As poucas vezes que ela tentou falar alguma coisa foi para querer ter harmonia, e a gente sabe que na verdade é um jogo de posicionamento, né? E as pessoas acabam cometendo os mesmos erros, por mais que elas entram lá e tenha 25 edições, eles sabem que o que não podem fazer e eles fazem, que é mirar numa única pessoa, ficar falando pelas costas, não buscar resolver, não ter embates, fugindo dos embates. Então são todas situações que acabam por fazer com que outras pessoas se destaquem e aquelas acabam ficando de lado. Mas e aí, vocês acham que de fato houve aí uma trairagem das irmãs, da Camila e da Tamires, com a sogra e com o genro? Será que de fato elas usaram ali de má fé, acabaram apunhalando pelas costas? Vocês estão gostando do Diego? Vocês estão gostando da movimentação que ele tá dando? Ele é tudo isso mesmo? Ele fala, ele se acha? Ele é mentiroso, como os meninos disseram? Ou na verdade ele só tá sendo afoito e querendo jogar? A gente conta com a participação de vocês. Bom, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, essa live vai ficar salva, então no decorrer do dia você consegue ver esse resumo, você consegue comentar. Vou pedir pra você comenta, compartilha, deixa o seu like, tá? Vamos movimentar aqui junto com a gente, se você quiser se tornar membro, vou deixar o link aqui embaixo também. E é isso, esse foi o nosso resumo do dia. Amanhã nós voltamos, lógico que se acontecer alguma coisa a gente faz um plantão aqui, mas amanhã, mais ou menos esse horário das 10 horas, a gente retorna trazendo mais novidades do que aconteceu no decorrer do dia e da noite também. Sim, e não esquece aí de visitar o nosso canal, nós temos aí vídeos interessantes sobre outras polêmicas que não envolvem apenas o BBB e que vocês vão curtir e vão gostar muito de estarem conhecendo. Até a próxima, galera! Até a próxima, tamo junto! Vou contar o que vi por aí. Os famosos não param mais. Vou te dar a notícia agora, na tela do seu celular. Fofoca quente que acabou de chegar. Os bastidores vão te encantar. Aqui no React News a verdade a gente mostra.